fazer a sabatina do módulo 1 comigo, mestre? Vou, mas eu vou te dar a chance de fazer a aula primeiro, Beleza. tá? Tá. Te dar esse mole. Tá, vai fazer com todo mundo assim, né, André? Vai explicar antes para depois fazer a prova, né? Depende muito da minha Viviane, vontade. você é veterana. Não, olha só, ele vai te explicar tudo Depende direitinho muito para da te minha perguntar. vontade. Ai, meu Deus. Depende da minha vontade. Vivi, não atrapalha, Vivi. Ele vai Eu, falar. eu, Não, gosto, eu gosto do Akira e vou fazer isso com ele hoje. Então tá, na minha prova eu vou cuidar o dia inteiro de te fazer bem, pra você ficar bem calminho. Akira, no carnaval, estudando direto. o Akira é um cara que não dá problema, só traz solução. Nossa, não sou problema, André. Não tô falando de você, pô. Não, eu tô dizendo, não, tá certo. É isso aí mesmo, explica que capta melhor com a tua explicação, por isso que eu tô dizendo. Tá ok. Do que a gente só lê. Vamos lá. Na prática clínica, o que a gente precisa aprender na prática clínica? Nós precisamos aprender a fazer a terapia propriamente dita. Na psicanálise freudiana, quais são as ferramentas que o Freud desenvolveu? Ele tentou trabalhar com hipnose, não deu certo. Aí ele começou a ver o que dava certo para investigar o inconsciente, porque ele tinha certeza que a investigação ia ser o melhor caminho. Aí ele percebeu uma ligação que o sonho tinha com aquilo que funcionava naquele momento com ele. Então ele pensou, puxa, interpretar o sonho é uma maneira de saber o que o inconsciente está querendo gritar. Aí ele desenvolveu sem querer, a partir da Ana O, a associação livre, que a gente vai falar o que é, e também desenvolveu o método de provocar uma transferência. Aí ele percebeu que as pessoas cometem atos falhos, que acabam entregando ato falho, exemplo de ato falho. Tinha um cara que trabalhava com a gente, que ele não se declarava gay. Aí a gente andando de carro sempre, aí passava um carro, uma moça assim bonita, falava, ó, opa, olha lá, tal, não sei o quê. Aí um dia subindo a avenida, ele dirigindo, estava concentrado, passou um cara todo saradão, estilo mestre de capoeira, assim, com uma cordinha de sisal amarrado no bíceps, e ele falou assim, ó, aí ele, então, ele ficou todo desconcertado. Ato falho. Ato que não se quer que aconteça, mas que acontece sem querer. Então vai falar uma coisa, você fala sem querer alguma coisa que aquilo saiu sem pensar. E se saiu sem pensar, é porque saiu de dentro do inconsciente. E os xistes, que era algumas pessoas muito piadistas, que a própria piada tinha uma mensagem subliminar para Freud. Uma conotação, né? Exato. Então, para Freud, xistes, que eram as piadas, tinha também uma linguagem subliminar lá do inconsciente. Bom, beleza. Então, Freud, mecanismo de defesa, transferência, atos falhos, xistes, interpretação do sonho. O que mais? Projeção. Também, mas a projeção ficava dentro do mecanismo de Transferência. Então, vamos lá. O que era, para Freud, o mecanismo de transferência? Boa noite, Norberto. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, J. Melo. Estamos aí. Ó, vozeirão, estamos aí. O teu e-book está na biblioteca da plataforma, viu, J. Melo?
Tá lá, sendo Ah, tá. prestigiado. Ok. Ok. Então, olha só. Beleza. Na verdade, Freud pressionava a pessoa a falar com a sua com a sua com o seu silêncio. Então, se eu tenho uma pessoa na sala que está pagando para mim ouvi-la, ela tem que falar, correto? Se eu sento de frente com ela, a minha contra-transferência vai acabar acontecendo devido à minha expressão facial. Então, se eu falar algo que não seja interessante para aquela pessoa ouvir, ela vai ter uma expressão facial que vai mostrar que não está sendo legal. Bom, nós vamos fazer um testezinho para ver como a transferência do terapeuta realmente acontece, né? Norberto, que está com a câmera ligada, ele vai aproveitar para me ajudar na transferência. Aí eu vou chegar assim pro Norberto, falar assim, ô, tudo bom? Tudo bem? Tal. Tá com o microfone mute, mas tudo bem. Aí eu vou falar assim, olha, meu carnaval foi muito bom, sabe? Carnaval foi bom, eu acabei fazendo tudo que eu tinha vontade de fazer, tá? E aí eu acabei realizando o meu maior sonho, que é subir em cima de um ponto de ônibus, enfiar o dedo no fiofó e chupar, e meu amigo urinar na minha cabeça. Foi super legal no carnaval. Olha lá a expressão dele, como é que tá. Verdade. Tentou segurar, né? Tentei, é bem complicado, viu? Não dá para segurar. Né? Não dá para segurar. Então, quer dizer, o Freud ele resolvia sentar nas costas do paciente para não contra-transferir com a expressão facial. Ele podia fazer cara de nojo, tossir, tocar o nariz e coisa e tal. Bom, e assim, agora o Freud ele provocava a transferência, às vezes ficando quieto, às vezes forçando a pessoa a falar. Chegava numa hora que o cara, para se livrar daquela situação, ele começava a falar, e é interessante isso, porque quando a pessoa está escondendo alguma coisa, até a própria confissão de crime, acontece isso. A pessoa ela acaba confessando, e já que ela confessou, ela tem vontade de contar tudo, ela conta até o que ela não era necessário contar daquela vez. Ela já conta tudo que ela fez errado na vida, que é para desabafar, né? É a confissão. Bom, vamos lá. A fonte de pesquisa do Freud, para a época, que era o que mais a gente tem para criticar o método psicanalítico. Por quê? Era uma fatia da população, da sociedade, uma fatia muito fora do nosso contexto. Porque eram mulheres muito ricas, que não faziam porcaria nenhuma, não precisavam fazer trabalho doméstico, não tinha emprego para aquela época, não fazia nada o dia inteiro, tal. Então acabou que, para Freud, baseou-se nele mesmo, para que ele criasse a teoria da psicanálise, ele baseou na própria perversão da sexualidade dele, que não era normal, mas ele se baseou também naquela vida fútil
das histéricas da época. Só que para Freud, tudo bem. O que era a psicanálise? Era investigar quais as ferramentas a oitiva da própria psicanálise, né? Que é a transferência, que é o falo, que é a escuta clínica, que é os elementos feitos pelo como se diz? Pelo interrogatório dele. Aí mais as informações que ele captava em atos falhos, nas piadinhas que o paciente Xistes. falava e também baseado naquilo que o paciente falava e analisava os sonhos. Então, essas eram as ferramentas que o Freud tinha para poder fazer a psicanálise, ok? Só que para Freud, qual que era a ferramenta depois de que descobriu? Bom, tudo bem, eu usei todas essas ferramentas para descobrir. Investiguei e descobri. E agora? Já vai a primeira pergunta para você, Akira, para te ajudar. Depois que Freud descobria, e agora, como é que eu vou resolver a questão? Já descobri o que é. O que eu vou fazer para que o paciente não sinta mais aquilo, que resolva a questão dele? Fazer a teorização do diagnóstico. Né? Então, pegaria já todas as informações da investigação terapêutica, né? E ele, então, aplicaria, como se diz, a parte da nova psicodinâmica, né? O mecanismo Não, falando do Freud. Da época do Freud, não na época. Na nossa época tá certinho. Uhum. Qual que era a ferramenta que o Freud tinha para poder reverter um transtorno? Como que ele imaginava que esse transtorno fosse revertido? Não pode ajudar? Não pode ajudar? Bem, Oi? Pode ajudar? Não, vamos ver se ele sabe primeiro, né, gente? seria... Bill Gates tem 96 bilhões de dólares na computador. Aí eu fui botando no Google. Seria possível Bill Gates titular 155? Vamos ver o que ele... Você tinha falado alguma coisa aí, Akira. Então, porque ele, depois de fazer a parte da investigação terapêutica, usando as ferramentas que você falou, de resgate da memória retrospectiva dele e tal, né? Usando do sonho, dos atos falha, transferência e o mecanismo de defesa, ele usaria a teorização do diagnóstico. Na teorização do diagnóstico, na época dele, a hipnose seria um caso, só que ele viu que na hipnose ele achava que seria uma coisa direta, né? E não resolveu o caso. Então, ele partia mais, então, através do... como fala? Alguém falou catarse. Não sei quem foi. Foi eu, Paulo. Tá. Então, a catarse está correta, tá? Porque o que acontece? Ele esperava que o paciente desenvolvesse a elaboração do transtorno, uma autocura. A gente tem que tomar por base que todos os seres vivos nascem de fábrica, dentro da sua genética, da sua composição biológica, com um mecanismo de autorreparo. Tá? Com um mecanismo de autorreparo. Igual o forno autolimpante.
Por exemplo, se a gente corta a pele, a gente tem o mecanismo de cicatrização. Se a gente tem uma dor, nós temos o mecanismo de região, envio de descarga de endorfina, a droga analgésica. E assim por diante. Então, o Freud sabia que isso existe. A catarse é uma maneira da elaboração, da pessoa se manifestar, jogar tudo para fora, numa reação ali quase que convulsiva, tá? E jogava tudo para fora e ali curava, como o próprio vômito. Você come uma comida estragada, você vomita para tirar a comida fora do estômago. E a catarse é aquela... Uma tomada de consciência, né? Exatamente. Sai do inconsciente para o consciente. Como se fosse um vômito ali, de forma rápida, drástica. Mas, beleza. Tá indo bem. Não quer dizer que você não tá indo bem, não. Aquilo. Tá indo bem. Tô perdido aqui. Não, tá indo bem. Vamos lá. O importante é fazer assim mesmo. Aí o Freud, na minha opinião, o que a gente tem que amar, respeitar Freud todos os dias e agradecer? Porque foi o criador da terapia falada. A psicanálise é a primeira terapia falada. Depois vieram as outras abordagens. Mas a primeira foi a psicanálise. Sem dúvida, é o pai da psicologia, né? Exato. Então, quando a gente trata psicologia clínica de psicoterapia, nós estamos dizendo que a primeira psicoterapia existente no planeta Terra, não sei nos outros planetas, mas aqui foi Por Freud. a psicanálise freudiana. Até então, existiam outras terapias pelo falo? Com certeza. Né? Choque, banho. Não, até pelo falo. Padre conversando, pastor conversando. Mas não era dentro da psicoterapia. Era fora Aconselhamento. da psicoterapia. Era uma coisa informal, coisa do dia a dia. Então, quem inventou a psicoterapia, ou seja, uma terapia baseada no falo, né, foi a psicanálise. Não vou nem... Vamos dizer, o Freud é o pai da psicanálise e a psicanálise é a mãe das psicoterapias faladas. Vamos colocar assim. Tá. Bom, agora vamos lá. Falando pela linha do tempo, né? Hoje nós estamos tratando no comecinho aqui da teoria clínica e falando pela linha do tempo. Aí depois a gente teve um escritor, um psiquiatra, né? O Carl Jung, que ficou muito maravilhado com a obra do Freud, que era a interpretação dos sonhos. Por quê? Porque como o Jung, ele era um cara que tratava de psicóticos, e esses psicóticos relatavam enredos de sonho ou de alucinações que para o Jung elas deveriam ser interpretadas de alguma maneira. Então isso era uma busca que o Jung queria achar uma maneira de interpretar isso. E porque ele via que tinha por trás de todo o delírio, olha, outra coisa muito importante de se guardar na mente para sempre. A mente humana é uma mente de criação
de informação por lógica, exatamente igual aos computadores. Tudo que é criado pela mente humana tem lógica, tá ok? Tudo tem lógica. Sendo assim, todas as criações, por mais doidas que elas pudessem parecer, tinha lógica. Agora, o Jung queria tentar interpretar essa lógica. Como é que ele ia fazer para interpretar essa lógica? Aí ele viu lá o livro do Freud, Interpretando Sonhos. Aí ele pegou lá o endereço do Freud que vinha, escreveu lá para a editora encaminhou, né? Você podia escrever carta para... Até hoje é assim, né? Se quiser mandar um e-mail para o escritor do livro, você manda para a editora retransmite para o escritor da obra. E ali o Freud pegou as cartas do Jung, quis conhecer ele de perto. A Boca Pequena fala que eles tiveram um pequeno affair homossexual, não sei se é verdade, mas é o que a Boca Pequena espalha, né? Anota aí, Paulo. A Boca Pequena diz que houve... Pior que eu tô anotando mesmo. Isso, um pequeno affair homossexual entre os dois. Mas eu creio que não, tá? Até porque o Jung era um bom galanteador, ele não ia querer o Freud, aquele magrelo, feio que doía. Bom, Freud era bonito, não era tão feio. eu já achava o Jung mais bonitinho, mas tudo bem. Bom, aí o Freud, o Jung, quais as ferramentas que ele desenvolveu, além do basicão, ferramenta clínica, não estou falando de teoria, tá? Quais as ferramentas clínicas que o Jung desenvolveu, ok? Diferente que o Freud. Bem, a teoria dele foi mais baseada na parte religiosa, né? Sim. A teoria ele colocou a sincronicidade, ele colocou os arquétipos, ele colocou o inconsciente coletivo, estudar os signos e os sinais. Tudo isso foi uma maravilha. Mas dentro da psicologia analítica, nós não temos nenhuma ferramenta diferente da psicanálise. Ele ficou na mesma história da clínica que o Freud, mas foi um cara mais teórico. Ele aumentou a linha da teoria, mas na prática clínica não mudou nada. Não mudou nada. Tanto um Só quanto o aprofundou, outro. né? Aprofundou a interpretação dos sonhos, né? Sim. Mas tanto um quanto o outro permaneceram com a mesma coisa. ferramenta, né? Bom, agora, depois, alguns outros estudiosos, né? Porque aquela época, veja bem, vamos colocar assim, ó, hoje nós estamos vivendo uma era de busca pela energia alternativa, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Aquela era a busca pelo conhecimento da mente humana. Hoje a gente vive uma busca de combustível alternativo, de energia sustentável. Existe um curso específico para isso? Sim. Existem algumas faculdades que têm engenharia de sustentabilidade e outros segmentos da ciência que
bate com esse estudo que eu estou falando, tanto da física, como da engenharia, como da biologia, assim por diante. Mas todos esses cientistas que buscam uma fonte de energia sustentável hoje, ou que buscam a cura do câncer, os que buscam a cura do câncer, por que eu não usei como exemplo? Porque ou ele é biólogo ou ele é médico, ou ele é farmacêutico. Agora, energia sustentável, tem gente de tudo quanto é ramo enfiado nisso. Porque não tem uma regulamentação para se testar novas energias ou novos combustíveis sustentáveis, precisa ser médico, como é o caso da pesquisa médica. Tá? Era uma coisa muito nova que não tinha regulamentação. Então tinha um monte de gente correndo atrás disso. Você tinha pessoas da área de física, você tinha pessoas da área de filosofia, você tinha médicos, você tinha pessoas como o próprio José Silva, que já é bem mais contemporâneo, mas que era um técnico de eletrônica, que pesquisava a mente humana. Você tem até hoje isso, tem um cara que chama André Cardelli, que ele tem 2 formações antes de não terminar a psicologia, que é da área de tecnologia, mas que é um cientista da mente humana particular. Então, essa busca como a astronomia, né, como a ciência quântica, como a física quântica, tem um monte de entusiasta correndo atrás disso tudo. Então, naquela época tinha demais. Por isso que o Freud não quis restringir a sociedade psicanalítica. Aí veio outros pouco mais contemporâneos, mas que revolucionaram a prática clínica. Erickson, na minha opinião, o maior dos maiores terapeutas da Terra. Tá? O pessoal fala, eu vou fazer hipnose ericksoniana. Erickson, se não me falha a memória, eu preciso pesquisar agora, a formação inicial de Erickson, se não me engano, não tem nada a ver com a área de saúde. Milton Erickson. Vamos ver aqui a historinha dele aqui rapidinho. Ele era psiquiatra, sim. Milton Erickson foi um psiquiatra especializado em terapia familiar sistêmica. Então, ele foi o cara que conseguiu colocar a hipnose dentro da psicoterapia, o reconhecimento disso. O nascimento dele foi em 1901, né? Então, em 1920, que a psicanálise ainda estava no começo, 5 anos pós, ele estava ali na ativa já era estudante. Então, ele deve ter cruzado com essa gente toda. E a família dele todinha se dedicou depois à continuidade ao instituto dele. Um John Grinder, que é o cara da PNL. Linguista.
Aí o Lacan ele deu uma melhoradinha, vamos falar, nas ferramentas da psicanálise. O Lacan deu uma pequena melhorada nas ferramentas da psicanálise que ele colocou a linguística. O Lacan, um determinado dia, ele, tentando lembrar um escultor, né, ele pegou e, na tentativa de fazer uma associação livre para lembrar o nome de um escultor de santo, né, de igreja, ele percebeu que era mais fácil ele lembrar pelo fonema, pela linguística, pelo som das sílabas, pela linguística, do que exatamente associando alguma coisa, do tipo, o cara era barroco, então barroco, deixa eu ver, o que tem a ver com barroco, tentando lembrar alguma coisa que pudesse associar de forma livre e puxar da memória. Então ele percebeu que para invocar a memória, o cérebro invocava pela linguística, ok? Pelo som. Só que o fato do inconsciente, né, da mente subliminar, processar tudo de forma muito rápida para economizar energia, ele não pega o som da palavra exatamente, ele pega, vamos colocar assim, um contexto linguístico. Paulo Sérgio pode ser Paulo Sérgio, entendeu? Uma coisa assim, rápida. E aí ele descobriu que isso e começou a colocar a linguística dentro da terapia. E foi o cara que começou, dentro da psicanálise, enxergar a necessidade dos métodos que a gente pode chamar de reprocessamento, método de reforçamento ou de reprocessamento de um transtorno. Muito bem. Então vamos continuar por enquanto pela linha do tempo. Timeline. Então vamos lá, continuando pela linha do tempo. Fecha para mim, por favor. Bom, aí a gente tem os caras, né? Começou. Gestalt descobriu o método de ressignificar as coisas. Carl Rogers também. Milton Erickson. Dave Ellman. Eu coloco aqui sempre alguns hipnólogos, porque é a área que a gente mais estuda. A própria PNM, aí vai a terapia comportamental cognitiva e assim por diante. Aí a psicanálise foi ficando para trás, porque ela não tinha ferramenta de reprocessamento, de ressignificar alguma coisa. Por isso que a gente resolveu integrar da psicanálise ferramentas que facilitam esse reprocessamento. Porque uma coisa é você descobrir a origem do trauma, outra coisa é você teorizar para o paciente e ele entender, ele enxergar a origem do trauma. Aí você esperar o processo de autocura, se é que vai conseguir, não. A gente tem que estar ali para acelerar o processo da autocura ou trazer ferramenta que o próprio cliente não teria capacidade de se autocurar ou se auto-reprocessar. Assim, melhor dizendo, porque a palavra cura é uma palavra complicada. Então, olha só. A partir de agora, tá? Nós vamos começar a entender as ferramentas de processamento, de reprocessamento.
Um dia alguém perguntou para mim, a hipnose vai lá, descobre o que aconteceu. Aí agora que eu sei o que aconteceu, como fazer? É na prática clínica que a gente vai aprender a fazer isso. Agora pergunta. Continuando pro Akira. Mestre Akira. Mestre Splinter. Cadê o Akira? Eu, Eu. Muito bem, Roberto. Na sua opinião, a ferramenta hipnose sozinha, método que coloque a pessoa num transe hipnoidal, ela é suficiente para alcançar algum tipo de ressignificação, reprocessamento, cura, vamos dizer assim? só a ferramenta hipnose Você colocar a pessoa em transe, em transe. você E não, acha que isso é suficiente para não, ela se recuperar, sarar? não, não. O que, na sua opinião, que é necessário após colocar a pessoa num transe hipnótico para que ela comece a sarar? Eu acho que tem que fazer aquilo que eles falam, chegar até o. Porque os traumas estão no inconsciente, né? Levando então a pessoa ao seu inconsciente, trabalhar o recalque, né? O que está recalcado na memória da pessoa, né? Então tem que fazer, além da hipnose, fazer a ressignificação das representações Muito ou bem, transferência, né, entre o analista e o analisando. muito bem. Tá indo bem, E cara. fazer a superação desse trauma, né? Tá indo bem, Ressignificar esse trauma. tá indo bem. Só com a hipnose a gente não consegue, a gente deixa ele no estado sonambúlico, mas para fazer o tratamento a gente tem que trabalhar essa questão, né? Tá indo bem, tá indo muito bem. Agora tem uma coisa interessante, que por trás de todos os processos de ressignificar, de reprocessar, de alterar o estado emocional, seja ele qual autor queira colocar, qual terapeuta queira falar, até o padeiro da esquina que criou um método de terapia que até funciona, todos eles seguem um único padrão. Todos eles, observando friamente, eles seguem um único padrão. A única coisa que muda é a forma de reprocessar, mas o padrão é sempre o mesmo. Tá, então vamos lá. Eu vou ver se eu faço um gráficozinho aqui para a gente poder falar qual é esse padrão. Alguém sabe qual é esse padrão que queira me ajudar aqui? Bom, esse Não tem padrão. ainda. Opa, pode falar. Pode falar. Quem ia falar? Quem é que sabe tá quieto? Esse. Né? Tá bom. Seria o esquema de percepção que o Freud usava? A consciência? Não. Não. Estamos falando de coisa bem mais moderna que já estamos no mundo contemporâneo já. Hum, É muito interessante lembrar
como as memórias são gravadas, geradas, que aquele processo de instalação de memória permanente está dentro do processo de ressignificação. Que os traumas nada mais são do que Trabalhar o memória. inconsciente. Memória. Trabalhar o inconsciente. Tá bom, mas trabalhar como? Trazer esse inconsciente para o consciente. Fazer o tratado, tomar conhecimento. Só o fato dele tomar conhecimento já é um tratamento. Sim, que era a ferramenta que o Freud criou. Posso falar? Autoelaboração, pode. Mas só, Luiz, que hoje, a gente não vai ficar esperando um tempão para ver se o cliente... É mais ou menos assim. O cara tá com uma indigestão gástrica. Então espere ele vomitar tudo, espere ele cagar tudo, torce para que ele não se desidrate, e aí der tudo certo, ele sara. Não, a gente Mas tem ferramenta para fazer. A hipnose é uma ferramenta para trazer o inconsciente à tona. Tudo bem. Mas ela não. Ela por si só, sozinha, ela não é uma ferramenta de processamento. Deixa o Paulo falar. Bom, agora que a gente está falando de, assim, uma terapia, né, atual, uma psicoterapia, então hoje, com os conhecimentos que nós temos, aprendemos que é o seguinte, que nem andar de bicicleta. O inconsciente, de tanto ele assim, primeiro ele usa o consciente para você aprender a andar de bicicleta. Depois de fazer tantas vezes, repetidas vezes, ele vai para o inconsciente. Então, na verdade, depois da investigação, de descobrirmos qual que foi, assim, o trauma, daí então nós vamos dar ressignificação através de repetição de algumas afirmações e exercícios também, porque na repetição, o cognitivo nosso hoje, que o inconsciente não é mais uma teoria, e sim um órgão dentro da nossa mente, então nós conseguimos mandar, né, uma ressignificação através da própria tomada de consciência e através de exercícios também. Tá, mas você não falou qual que é o exercício nem qual é a base dele, qual é o método, o padrão que existe por trás desse exercício. Esse exercício, né? Exposição O padrão é de manual repetição. calma, né? É o padrão de repetição, né? Padrão de repetição, existe um método de fazer um tratamento, por exemplo, cognitivo. O método Zorro. A dessensibilização sistemática. Sim, é uma ferramenta. É um método. É um método. Mas tem um padrão. Ela segue um padrão. Sim. O método de consolidação subliminar, que é o que o Paulo falou, de você repetir diversas vezes uma mensagem subliminar, eu utilizo bastante nas compulsões alimentares. A compulsão alimentar e até no pós-traumático, que é para, pensa e decide. Entendeu? Para tirar do automático. Oi, Paulo. Você me repete a definição anterior que você me deu? Você vai anotar tudo, tá gravando, velho. Mas eu gosto de anotar. Quando eu anoto, eu gravo mais. Mas tá bom, deixa. Depois eu vejo. Tudo bem. Tá bom. Mas, bom, então. Você pode anotar, tá? Mas só que eu só lembrei que tá gravando. Tá gravando. Não, tudo bem. Gravado. Então nós vamos até usar o exemplo do nosso colega Ricardo. Então tá acabando aqui de fazer o quadrinho. Que vai ficar bem legal.
Então, vou ligar aqui a imagem aqui do pente. Boa noite, Regina. Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Vocês estão vendo, né? Estão vendo a tela do pente? Sim. Então, eu vou fazer um método de dessensibilização baseado nesse padrão aqui, ó, desses três quadrados aqui, tá? Então, tô aqui, ó. Quadrado número 1, situação problema. Aqui, eu cheguei num ponto com o paciente. Bom, então, você tem essa necessidade de inserir o dedo continuamente no ânus, depois de inserir na boca, em cima de um ponto de ônibus. Vamos descobrir o porquê você fez isso. Aí vai lá, faz a pesquisa tal, descobre que um dia aquele cara viu, sei lá. Um adulto fazendo isso. Não acho que não. Ia ser muito difícil ele ver isso. Depois pedir para outro urinar na cabeça. Sei lá, acho que ele viu Macaco. um filme de estrangulamento e as vísceras, né, começaram a sair pela boca. E aquela situação de sair as vísceras, tudo que for muito porco, sujo, aquilo atraía ele. Aí eu falo assim pro cara: qual a sua situação, problema? Nossa, eu preciso inserir o dedo no ânus e levar para a boca em público. Tá. O que você sente nessa situação, problema? Então, primeiro eu tenho que elencar a situação, problema. Tá? Eu tenho que elencar a situação, problema. Tá aqui, ó. Tá, aí quantas vezes por dia você tem vontade de fazer isso? Muitas e muitas vezes, o dia todo. Ah, tá bom, espera um pouquinho. Então vamos lá. Qual foi a última vez? A última vez foi no dia 4 de fevereiro, no bloco de carnaval lá em São Paulo. E o que estava... Foi um pouco antes de eu dar a mão para o senhor. E o que aconteceu? Nossa, eu estava naquela visibilidade e aí eu pensei, se eu fizer agora, eu vou me tornar internacional, porque quem vai me divulgar vai ser o presidente da República. É a última pessoa que a gente podia imaginar que é divulgar o cara, divulgou. Esse ato dele que ele quer exibir as pessoas, ele quer chocar as pessoas. Aí, beleza. O cara foi lá, falou que a situação dele, o problema era aquela vontade que deu. Aí eu falo para a pessoa o seguinte: se você não quer inserir o dedo no ânus e chupar, como que você gostaria de sair dessa situação? Ah, eu gostaria de sair assim, mordendo meu dedo, descendo do ponto de ônibus e voltando para casa. Muito bem. Então você, a partir de agora, vai se imaginar com toda aquela emoção de vontade de enfiar o dedo na bunda, só que você não enfia o dedo na bunda, leva para a boca somente, morde o dedo e vai embora. E vamos repetir isso várias vezes. Aí depois, por fim, a gente faz a pessoa invocar a situação, problema,
e ao invés de enfiar o dedo na boca, já põe o cara para ir embora direto. E a gente consegue a situação ideal. Porque se a gente fizer da situação problema direto para a situação ideal, vai ter o quê? Uma quebra de padrão muito grande, que é como se você pulasse 4 degraus para cima. Então você pula 2, que para pular mais 2 fica mais fácil. Então esse padrão serve, por exemplo, para qualquer coisa ligado ao reprocessamento. Todos os métodos de reprocessamento passam por essa transição. Primeiro, colocar a situação problema, classificar, nomear, dar detalhes e relacionar todas as emoções. Depois, situação imediata, desejada, que é uma situação intermediária, e depois você joga para a situação ideal. Tá vendo? Então, quer dizer que a dessensibilização, ela passa por esse processo. Quem já estudou PNL? Eu já. Você deve ter visto o método SWITCH da PNL. Sim. E o método SWITCH da PNL obedece esse padrão, né? Ele trabalha muito com as submodalidades, que é, imagina a cena muito clara, então ela fica emocionalmente bem forte, depois vai escurecendo o brilho da cena, vai dessensibilizando a cena, né? A emoção vai diminuindo. Agora vamos usar um exemplo sem ser o escroto do carnaval, que isso está me incomodando. André, Eu tinha que só desabafar. uma pergunta. Isso parte de um pressuposto que nós já fizemos a investigação, nós já sabemos a situação problema, ou isso é uma solução paliativa imediata para o cliente? Não. O processo de reprocessar. Esse é o processo de reprocessamento, mas é o processamento de um problema, de uma situação que ele está e que a gente sabe já a etiologia dela, já fez a investigação, ou simplesmente está resolvendo o problema na hora, assim, esse problema de uma forma mais comportamental, vamos dizer. Na verdade, tanto um quanto o outro vai funcionar. O importante é entender que todas as maneiras que você tem de reprocessamento, eu dei o exemplo da PNL, né? Uhum. Vamos colocar aqui o Paulo ou o Abel. Uhum. Lembra do switch da PNL? Uhum. Sim. Um pouquinho. Eu não estou então, muito lembrado. Então vamos lá, Abel. Abel que está mais lembrado. E Luiz, quer dizer, na verdade. O Luiz acho que está mais por dentro ainda, porque eu já fiz já faz uns 4 anos isso. Sim, eu lembro, André. Mas alguma informação eu tenho também. Vamos ver se eu puder Vai lá, contribuir. Luiz. Como é que é o método switch da PNL? É o reprocessamento. Você vai, durante um período, reprocessando a fala e a pessoa vai gravando no seu inconsciente. Tá. Mas o switch não é aquele método que normalmente pede para a pessoa lembrar da cena, da situação problema. Sim, por isso que você vai repetindo. Sim. Você vai repetindo a cena e a pessoa vai te sensibilizando. Tá, aí você pede para a pessoa, vamos supor que ela queira emagrecer, né? Sim. Aí teve uma cena que ela... Por exemplo, você vai, a pessoa vai numa loja, passa na vitrine e vê um vestido que é menor do que o corpo dela. Ela vai se imaginando dentro daquele vestido. Aí ela invoca a situação problema. Isso. Tá. Aí quando ela invoca a situação problema, ela consegue trazer para si todas as emoções referente àquela questão. Problema.
Aí depois que ela se coloca na situação problema, do corpo maior que a roupa, o que ela faz? Ela vai para a situação desejada, que é ela reduzir o peso para entrar naquele vestido. Tá. E aí você percebe que no suíte, de forma muito inteligente, a dupla Batman e Robin não mandou ela ir direto na situação ideal. Já está no peso. Manda ela perder um pouco de peso. Isso. Aí ela vai ter que se imaginar naquele vestido ideal, né, para que ela chegue a uma redução de peso. Então vamos lá. Então, e ela vai tomando consciência de que ela precisa mudar a sua forma de alimentação, né? Isso. Até que ela chegue na situação ideal. Exatamente. Então aqui você teve esse padrão, ó. A situação problema invocada, a situação intermediária, que é a situação, esteve errado aqui, a citação. A situação imediata desejada, que é, nesse momento, emagrecer um pouco, ela vai emagrecendo, 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 até chegar na situação ideal. Então, ela toma consciência da sua... que ela está comendo demais, que está comendo compulsivamente, e ela vai mudando a sua compulsão para uma situação de tranquilidade, como que eu poderia dizer, uma situação de... agora fugiu a palavra. A situação atual de completa tranquilidade, para que ela possa eliminar o peso. Sim. André. Exatamente André, isso. Oi, pode falar quem chamou. André, Lamin. Isso aí seria... Peraí, Lamin. Fala, Ricardo. Não sou eu, não. Quem que chamou? André, sou eu, Norberto. Isso aí seria quase como uma forma, e na realidade de condicionamento, né? É um padrão que você usa para condicionar. Não é? Condicionamento é outro processo. Certo, mas seria muito parecido, né? Não, veja bem. No caso aí, como esse caso, digamos, dessa mulher aí do vestido, ok? Aí tem essa situação primeira, né, que ela descobre o problema, daí chega na desejada, né, seria para condicionar, digamos, um atleta, uma pessoa. Né, ela... Não dá para você colocar o condicionamento no mesmo barco. Sim. Que o padrão, a ressignificação por padrão. Ok. O condicionamento, ele funciona assim, ó. Por exemplo, tem um comportamento automático das pessoas que é comer toda hora. Tá? Então, isso já está instalado de forma automática. Isso virou um vício, isso é como se fosse um cacoete. A pessoa nem pensa, ela está mastigando. Aí eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar um condicionamento para toda vez que ela pegar uma comida na boca, ela vai parar, ela vai pensar e ela vai decidir pela quantidade e se é a hora dela comer aquilo ou não. Aí eu vou condicionar, eu vou ficar repetindo a mesma coisa. Correto, então, correto. Toda vez que for comer, para, pensa, decide. Repita comigo. Aí eu faço a pessoa repetir isso em transe várias vezes, porque essa repetição vai criar uma memória para combater aquela memória automática da comida. Que condiciona... Vai gravar no inconsciente dela. Isso. Mas não é o switch. O switch, o que é? É você pegar a memória dela que está ali. Eu vou explicar melhor, tá? Através de um desenho que eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer de novo. Ô, André. Forma. Ô, André. Eu tenho aqui algumas anotações que eu pesquisei agora sobre a técnica da suíte e tem os sete passos aqui que se eu conseguisse
passar para você, você explicando item por item, acho que todos nós entenderíamos melhor. Quer experimentar? Pode passar. Passa pelo Então, meu vamos lá. WhatsApp, tem como? Tá assim, ó. Eu posso ler, são Tá, textos então deixa eu só ver curtinhos. o que o Luiz quer primeiro. Ah, tá. Vamos lá. Fala, Luiz. Não, eu perdi a linha do raciocínio. Não, Luiz Lamir. Ah, É sim. outro Luiz. Fala, Luiz Lamir. O Swish. O Swish. 2 minutes, son. 2 minutes, a moment. Alarm, alarm is going. Ok, alarm coming. Oh, peraí que eu estou testando o negócio e ouvindo a aula. O Swish traduzindo seria chicoteada, né? Ele só funciona bem para quem é muito visual. Se você aplicar isso para quem não é bom de imaginação, você fala pro cara, ó, fecha os olhos e imagina uma praia com areia bem fina. Você consegue ver? O cara, não consigo ver. Um exemplo. Tá. Ele vai dar um exemplo. Então, se você pegar... É muito simples. Você faz o cara associar hoje o que ele quer. Ah, eu tenho uma imagem quando eu tinha 22 anos, um corpinho sarado. Ok, trabalha essa imagem e deixa ela bem viva na sua frente. Simples assim, tá? E qual que é a imagem que você não gosta? É você gordinho, caramba. Você vai trocar a imagem. Você vai pegar aquela imagem que tá você ruim, você vai deixar ela cinza. Em algum momento você vai falar 1, 2, 3, swish, um exemplo. E ele traz para frente aquela imagem desejada. É assim que funciona, basicamente. Exatamente, a troca de um pelo outro. É que, na verdade, eu dei um exemplo do Switch, que é da PNL, porque, só para dar um exemplo, que qualquer tipo de ferramenta, abordagem, de ressignificação, todas têm que passar por esse processo de 3 fases, pelo menos. Né? Então, eu quis mostrar que a dessensibilização do TCC, que eu não sei se é criado pelo Roger, não sei, o Ricardo está estudando, ele deve... Ela é do condicionamento pavloviano. Sim. Aí você pega uma outra ferramenta de uma outra linha de terapia, que nem da psicologia que é a PNL, também segue esse padrão. Aí, se você pegar uma outra, você vai ver que todas elas seguem o mesmo padrão. Esse é o objetivo da minha explanação, é mostrar para vocês que todas elas seguem o mesmo padrão. Mas fala aí, Abel. Então, vamos lá. Então, lá, tá. Como usar o Switch? 1. Selecione uma imagem de substituição. Primeiro, selecione o seu sentimento de substituição. Pergunte-se, em vez disso, como eu quero estar? Tendo selecionado o sentimento de substituição, veja e ouça uma versão separada e associada de você mesmo, experimentando esse sentimento. É muito importante que essa imagem seja dissociada. Aperfeiçoe os detalhes e a qualidade, submodalidades dessa imagem até que ela fique bem convincente. Esse é o primeiro item. Daí o segundo. Encontre o gatilho para o humor indesejado. Você reage a quê? Como você sabe quando tem a resposta ou a reação indesejada? Pergunte a si mesmo. O que ocorre um pouco antes de começar esse estado negativo ou indesejado? Desta vez, você quer uma imagem associada do que está acontecendo imediatamente antes de você se envolver na atividade indesejada. Então, o que você sente um pouquinho antes desse desejo tomar conta, né? 3. Coloque a substituição no canto da imagem indesejada. Imagine uma versão da sua imagem de substituição do tamanho de um pequeno selo
no canto inferior da imagem indesejada. 4. Switch as duas imagens. Agora, você quer que as duas imagens mudem simultaneamente e com uma velocidade crescente. TN-listas experientes irão selecionar duas submodalidades críticas para serem usadas aqui. Entretanto, simplesmente mudar o tamanho das imagens e fazer elas se distanciarem de você. Irá funcionar na maior parte das vezes. Faça a imagem negativa ficar cada vez menor e atire-a para longe. Ao mesmo tempo, torne a imagem de substituição, a positiva, aquilo que você está desejando, cada vez maior e mais perto, até que ela substitua completamente a imagem negativa. Imagine, então, um switch, um assovio, em tradução literal, ao fazer isso. Daí o nome, isso é um switch de som. Faça isso de forma relativamente lenta, levando, digamos, 5 a 10 segundos para fazer esse trabalho. Então, continue fazendo um pouco mais rápido e cada vez mais rápido, até que você esteja fazendo o switch quase instantaneamente em menos de segundos. Item 5. Tem mais, são 7. Tá, mas deixa eu dar uma encurtada, porque nem vai... Isso aí vai... Então vamos lá. Vai ficar longo. Mas deu para a gente ter uma ideia do processo. Até porque a gente não está estudando isso agora. Tá. A situação problema, depois vem uma situação intermediária, imediatamente, melhor do que a problema. Aí a situação intermediária vai se melhorando, até chegar na situação ideal. Então, o importante é que tem esse processo de você trazer a situação problema, criar uma situação melhor que a problema intermediária, até você ter a capacidade de criar uma situação ideal e trabalhar essa situação ideal na cabeça do paciente. Fazendo, inclusive, está recomendando aqui de 5 a 7 vezes por dia. O paciente vai ser treinado para isso, o cliente vai ser treinado para isso, para que ele tenha mais facilidade de imaginar a situação problema e a situação ideal, para então substituir completamente a ideal colocar a ideal em evidência e eliminar a indesejada completamente. Sim. Não sei o que aconteceu, mas o meu provedor da página acho que está fora do ar, não está funcionando nada. Vamos ver se voltou. Tá. Tá fora mesmo. Bom, então pela aula de clínica hoje, ela está encerrada. Vou encerrar a gravação.